Salve, salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Wesley Podcast. E hoje nós vamos bater um papo com o Dudu Haluk. Dudu Halush. Dudu Halush sobre longevidade. Eu vou deixar você se apresentar, cara, que acho que o seu currículo é grande, então fala você mesmo aí. Cara, primeiro é um prazer estar aqui, realmente muito grande. Acho que você se tornou uma referência aí para muita gente e eu te acompanho já tem alguns anos, né? E falar de um assunto que eu realmente amo falar sobre isso. E eu sei que o nível vai ser alto, né? Espero. Bora. Ótimas perguntas. Então, eu sou o Dudu Halush, Dudu é meu apelido, né? Meu nome é Carlos Eduardo. E eu sou nutricionista. E também já preparei bastante atleta de fisiculturismo. Eu fiquei bastante conhecido no meio do fisiculturismo. Também por falar muito de hormônio. Mas eu também tenho formação em física, tenho mestrado em física de partículas. Cheguei a fazer um doutorado, mas acabei, na época, quase no final do doutorado ali, comecei a gostar muito de fisiculturismo e acabei mudando de área. E aí acabei escolhendo a nutrição. E eu sou professor de pós-graduação, de vários cursos de pós-graduação na Uniguaçu. Eu tenho 2 pós-graduações que eu sou coordenador. Uma pós de emagrecimento e metabolismo, uma pós de nutrição esportiva e hipertrofia. E além de ser professor e coordenador, eu também tenho 4 livros escritos. Vai ter 5 agora que tá saindo de longevidade também. Boa. Tá quase pronto. Eu li 2, cara. Eu li um que a capa é verde e um que a capa é vinho. Na época do bodybuilding, então. Faz um tempo, faz um bom tempo. Então você curtia bastante. Eu gostava de acompanhar bastante. Olha que honra, fiquei sabendo agora. Eu lembro. Ó, o próximo então eu vou fazer questão de te mandar, porque... Obrigado. Com certeza é meu auge aí. Valeu. Deixa eu te perguntar, você começou a ter uma guinada ali de produção de conteúdo / estudos, né? Consequentemente, você começou a estudar e, consequentemente, vem a produção de conteúdo a reboque. De hipertrofia, hormônios para longevidade 2023? Isso. Na verdade, eu comecei a gostar de... Eu falo que eu comecei a gostar de nutrição através que eu comecei a gostar de fisiculturismo. Fui por volta de 2008, ainda na época do Orkut e tal. E na época, eu comecei a gostar, comecei a escrever uns textos. E aí comecei a ler tudo relacionado a isso, né? Treinamento, nutrição. E depois comecei a ler sobre hormônios. Acho que lá por 2011, mais ou menos. E comecei a gostar do assunto, né? Antes de usar até. E aí... Eu começava a estudar bastante sobre o assunto, daí queria competir, daí logo depois eu comecei a preparar atleta, ainda como coach. Então eu só fui escrever meu primeiro livro de hormônios, o Capa de Vinho, né? O Hormônios do Fisiculturismo, em 2016, que eu lancei em 2017. Então nesse tempo eu fiquei lendo muito sobre nutrição, focado em nutrição esportiva, né? E por volta ali de 2016, 2017, eu também comecei a ler muito sobre obesidade e emagrecimento, porque eu queria entender melhor o processo de perda de peso no fisiculturismo. E aí quase não tem, né, estudo com com intervenção no fisiculturismo. E eu sempre sentia falta, assim, da ciência no fisiculturismo, né? Então, aí eu comecei a gostar muito disso, escrevi meu livro de nutrição no fisiculturismo, e comecei a estudar mais obesidade, né? E aí a longevidade, eu comecei a ler mais, assim, por volta de 2023, essa parte. Porque eu fiquei ali alguns anos ali, entre 2020, 2023, eu fiquei ali sem saber direito o que estudar, assim. Porque eu gostava de estudar sobre obesidade, mas era algo que por mais que eu atendia alguns pacientes, né? Não era algo que eu vivia, assim, né? E eu também já não estava mais curtindo tanto o fisiculturismo, porque ao longo dos anos eu vi algumas pessoas próximas morrerem, né? Em decorrência do uso de hormônios, de outras substâncias, né? Muitos indivíduos jovens, né? Pessoas próximas. E eu também, assim, não queria mais correr esse risco, né? Eu gosto da vida que eu tenho e eu não estava mais afim. Chegou uma hora que eu falava assim, eu vou usar hormônio, e aí daqui a 15 anos talvez eu fale assim, porra, por que eu tô fazendo isso, tá ligado? Chegou uma hora que pra mim não fazia mais sentido correr esse risco. E eu nem tava
estudando longevidade ainda, mas eu me preocupava, obviamente, com a minha saúde, né? E então eu fiquei alguns anos ali meio assim, eu estudava, mas não tinha uma direção assim muito certa, né? E aí, 2023 que eu comecei a achar uns artigos ali, porque eu estava preparando uma aula de uma pós-graduação minha, que era uma disciplina relacionada ao envelhecimento e longevidade. E aí eu comecei a gostar, eu achei um artigo, falei, pô, esse assunto aqui é diferente, né? E comecei a entrar, assim, no assunto. E eu não imaginei que tinha tanta coisa, assim, né? E até me senti, estudando isso, eu comecei a me sentir até desatualizado, porque você começa a falar assim, opa, tinha um artigo de 2014 que eu não tinha visto. Passou batido, né? E na verdade é porque não era meu foco, né? Isso que eu falo. E ao mesmo tempo me gerou bastante desconforto, assim, tipo, porque eu comecei a ler coisas que eu falava, cara, como é que eu vou falar isso pro meu público, sabe? Tipo assim, de repente eu tava falando que a recomendação de proteína é 2 gramas por quilo para hipertrofia, e aí aqui, quando se pensa em longevidade, não é interessante comer tanta proteína assim. Então, eu fiquei... Ao mesmo tempo que estava gostando de aprender, eu estava gerando vários desconfortos em relação ao tema, né? Então foi ali, 2023, 2024, e aí eu comecei a aplicar em mim também, né? Algumas coisas que eu fui aprendendo, eu comecei a aplicar. Então foi Legal. nesse período a mais ou gente menos. já vai para essas coisas aí. Antes disso, você não sentiu que, sei lá, cara, o seu público deu uma mudada ou recebeu como um choque conforme você foi mudando o posicionamento? Porque me parece... eu conheço muita gente do mundo do fisiculturismo também. Você quer mais um café aí? Não, quer mais tá um café? bom. Certeza? Não, já. Me parece... Eu conheço muita gente do mundo do fisiculturismo. E, cara, eu acho que é um dos esportes que mais vai contra a longevidade, né? por várias razões. Com certeza. Dieta excessiva, treinamento muito forte, hormônios, restrições, uso de diurético, problema de sono. Sim. Como é que foi essa mudança de linha editorial, digamos assim? Você sentiu ali uma... Galera chiou um pouco? Foi porque assim, eu não fiz pode-se dizer que quando eu comecei a falar sobre isso, eu já não estava tão no fisiculturismo, né? Porque eu preparei bastante atleta entre 2012 e 2018. Eu preparei bastante. Depois eu fiquei muito dedicado ao ensino, assim. As minhas pós, enfim. Então, eu já não estava falando tanto de hormônio, né? Porque para mim não fazia mais sentido. Eu parei de utilizar dose suprafisiológica, né? Em 2021. 2021 eu saí ali dos 250 por semana de texto que eu tava e entrei numa reposição ali, depois eu parei um tempo, né? Então eu já não tava falando tanto pro público do fisiculturismo. Eu diria que meu público tava assim, muita galera que curte o fitness me acompanhava, mas também tinha muita gente que gosta dos assuntos variados que eu falava ali, né? Sobre, enfim, desmistificar bobagens dentro da nutrição, né? Sobre obesidade também. Então, assim, quando eu falei, teve, de certa forma, algum choque, né? Eu sofri hate também e tal, né? Porque muita gente falava assim, o cara falava isso, agora tá falando isso. E, na verdade, não era bem assim, né? Quem me acompanha de perto, talvez não tenha sentido tanta diferença, mas quem às vezes, né, vê, sei lá, hoje em dia o cara pode te acompanhar, mas às vezes ele vai ver um post teu depois de 6 meses, né? Então eu senti assim até porque eu comecei a falar coisas que ninguém tava falando. E eu tava falando de forma consistente, né? Eu comecei a falar primeiro mais espaçado e depois eu comecei a falar de forma consistente. Então a ideia, por exemplo, de comer menos proteína pensando em longevidade, né? Isso, considerando que a nutrição nas redes sociais ela é muito influenciada pelo viés da nutrição esportiva, então isso se criou um estranhamento, assim, né? Então, houve um estranhamento sobre isso. Quando eu comecei a falar de crononutrição, levou um tempo maior, assim, menos estranhamento, assim, mas teve. Então, quando eu comecei a falar pra galera que é mais importante priorizar fontes vegetais e proteína, reduzir a proteína animal. Então, houve, né, algumas coisas, né, sobre isso. Mas isso foi mais em 2024, assim. Né? Em 2025 um pouco. Hoje parece que o público já sacou, já tá ameaçando bem.
Cara, vamos entrar no assunto longevidade. Você comentou, tem outras coisas que a gente vai falando conforme o episódio for andando, mas vamos começar por essa de pouca proteína. Qual que é a lógica? Imagino que tenham estudos mostrando que pessoas que consomem menos proteína vivem mais, etc. Mas qual que é a lógica fisiológica por trás disso? Boa. Gostei dessa. É porque eu acho que... Primeiro é quando a gente olha pensando assim nos modelos animais que são estudados, né? Na longevidade você tem muitos estudos em modelo animal, desde organismos simples, como levedura, até macacos, né? Que são estudados também. Mas o que se observa assim é que de forma geral, quando você tem estímulo de vias anabólicas, né, que são vias de sinalização como o hormônio insulina, o IGF-1, a via mTOR, esse estímulo crônico, ele acelera o envelhecimento celular, né? Então, um dos mecanismos é que a próprio aumento da síntese proteica, as pessoas pensam que estimulou a síntese proteica, normalmente se pensa só no músculo, né? Mas você está estimulando a síntese proteica em vários tecidos. Isso é bom, mas quando é demais, isso tende a ser ruim porque você acumula proteínas disfuncionais dentro da célula, enfim, dos tecidos, e isso acaba gerando acelera o envelhecimento celular. Também porque a própria ativação da via mTOR, a via mTOR é uma proteína que quando você sinaliza ela, você tem um aumento da síntese proteica. E no músculo isso é interessante, pensando em resposta anabólica. Mas a mTOR, ela inibe a autofagia também, né? Que é um processo ali de reciclagem celular que é importante para as nossas células fazer uma autolimpeza, né? E o pessoal sempre... Depois a gente pode falar do jejum e da autofagia, mas as pessoas sempre pensam nisso, né? Mas o próprio estímulo da mTOR atrapalha esse processo. E então, quando você tem esse estímulo crônico dessas vias, e isso acontece por exemplo, excesso de calorias e excesso de nutrientes, principalmente proteína, carboidratos também vão sinalizar essas vias, né? Insulina, mTOR. E isso tende a acelerar o envelhecimento. Então, quando você olha vários estudos com o modelo animal, inclusive com os camundongos, que são mais próximos, né, do que... Você vê que os animais vivem menos, né? Desde os grilos, as formigas, até os camundongos, que são mamíferos como nós. Então, a gente já sabe que no modelo animal, o excesso de proteína, o excesso de calorias ativa mais essas vias e, consequentemente, os animais vivem menos, né? E quando você tem uma certa restrição proteica, você consegue, então, otimizar processos metabólicos, né? E diminuindo a ativação da via mTOR. É importante dizer que a gente não vive sem proteína, né? Se você baixar muito a proteína, o animal fica desnutrido. Então, não é que você tem que tirar a proteína, você tem que atingir um certo valor ali que para os humanos seria mais ou menos 0,8 grama por quilo, que é a quantidade de proteína que o nosso corpo precisa para a gente sobreviver. Aí é discutível, mas idosos, isso pode ser pouco, pode ter fragilidade. Sim, é verdade. Então, em idosos, isso pode ser pouco, pode ser um problema. Então, em humanos, seria essa quantidade, mas a gente não tem estudo em humano que verificou isso, se comer essa quantidade vai gerar mais longevidade. A gente sabe por outros estudos populacionais, né, que você tem normalmente dietas hiperproteicas em humanos associadas a maior risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, principalmente quando é proteína animal. E dentre a proteína animal, normalmente o que pesa mais para malefício é a carne processada e a carne vermelha não processada, né? Então, assim, a gente tem um conjunto de evidências que leva nessa direção. Agora, será que pessoas que treinam vão ter esse malefício comendo 2 gramas por quilo? A gente não tem como dizer com certeza. Mas quando a gente junta os estudos em modelo animal, né, que mostram os mecanismos ali, os estudos populacionais em humanos, a gente leva para essa convergência. E a gente também tem alguns dados de estudos e ensaios clínicos que mostram que, por exemplo, você baixar a proteína... A gente sabe, por exemplo, que proteína com exercício ajuda na hipertrofia, né? Isso aí não se discute. Então, se o cara tá com uma proteína baixa e com 1 grama por quilo, e eu subir a proteína dele até mais ou menos ali 1,6 grama por quilo, e ele treinar, isso ajuda a estimular a síntese proteica, tem uma sinergia,
E isso ajuda a ganhar massa muscular. Mas a gente tá falando de estudos que duram algumas semanas e meses. Você sabe que se você ficar com a proteína 2 gramas por quilo, você não vai ficar ganhando massa muscular continuamente. Agora, num sedentário, você subir a proteína e você não tem exercício, na verdade você não tem esse potencial anabólico. E essa proteína alta, ela fica ativando mTOR, IGF-1, insulina. Então... O sujeito que treina, desculpa interromper, só para aproveitar, o sujeito que treina também, teoricamente, ele formaria mais músculo e hoje a gente sabe que músculo é meio que um órgão endócrino que secreta algumas substâncias importantes para prevenir demência, né, etc. Até que ponto isso seria contrabalanceado, né? Esse aumento de proteína com a criação do músculo. É difícil fazer esse... Então, a ideia é a seguinte, né? E eu também, aproveitando para o espectador relembrar, eu fiz um episódio, acho que foi com o Igor Eckert, se eu não me engano. Ele falou, cara, estudos com nutrição todos são problemáticos. Não que todos os estudos são problemáticos, mas eles são um pouco mais problemáticos porque boa parte dos estudos pergunta o que a pessoa comeu, autorrelato, etc. É muito difícil você saber exatamente o que a pessoa de fato ingere, né? Isso torna a resposta para essa pergunta que eu te fiz mais difícil ainda, né? Em parte sim, mas por mais... Só que mesmo os estudos observacionais que eles hoje pegam relatos, eles estão usando outros parâmetros também, entendeu? Então, eles estão avaliando, muitas vezes, exames desses indivíduos. Boa. Então, por exemplo, você pode... Proteína mais alta. O que o cara tem de alterado, por exemplo, quando ele tem uma dieta com proteína mais alta? O nível de IGF-1 dele é mais alto. O hormônio IGF-1. Então, você pode ter alguns parâmetros para correlacionar com isso, né? Mas tem suas limitações. Por isso que, quando a gente olha para nutrição... A gente, dependendo do que a gente está perguntando, a gente tem que olhar para não adianta um estudo só vai responder, você pega o conjunto das evidências, né? Então, a gordura trans é um bom exemplo. A gordura trans, ela hoje é proibida aqui no Brasil, né? Então, primeiro as evidências vieram dos estudos observacionais. As pessoas que comiam mais gordura trans, você via mais mortalidade, né? Por doença cardiovascular, enfim. Depois você via os ensaios clínicos mostrando que quem come gordura trans tinha mais LDL alto, um HDL baixo, maior resistência à insulina. Então você começa a juntar as peças e fala, opa, nós temos indícios de causalidade aqui, né? E no modelo animal era muito claro. Você dá gordura trans para os bichos, eles têm aterosclerose, né? Então, com a proteína, obviamente, é mais complexo, né, fazer isso. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, por que você deveria, por exemplo, por que recomendar 2 gramas por quilo para alguém, pensando em saúde? Não tem lógica, entende? Você fala assim, mas eu quero hipertrofia. Sim, mas você quer hipertrofia e você vai comer 2 gramas por quilo pro resto da vida? Faz sentido isso? Tipo... Saquei. Porque os estudos com hipertrofia... Quando ele fala assim, a recomendação é 1,6 gramas por quilo, 2 gramas por quilo. Beleza, mas esse estudo foi feito por 16 semanas. Enquanto o cara tava treinando forte e tal. E mesmo que você fique treinando 1 ano, 2 anos, você não fica aumentando a massa muscular só porque está comendo isso. Então, é frágil a evidência até para falar que você deveria comer isso continuamente. E se você tem uma plausibilidade de malefício, né? É claro, essa plausibilidade de malefício é maior em quem é sedentário, né? Porque quando a gente olha os estudos populacionais, né, a gente está vendo boa parte da população que não está fazendo treinamento resistido, musculação. Então você fala assim, mas por que não faz... Que nem a recomendação das novas diretrizes americanas, essa recomendação de 1,2, 1,6. Não tem base, entendeu? Os caras enfiaram ali, mas não tem base. Então, a população precisa de 0,8, né? Isso é melhor para a longevidade? Não tenho como ter certeza. Mas nós temos mais indícios de que seja melhor ficar perto disso. Né? Aí pro idoso é outra história. O idoso parece precisar de um pouco mais. 1,2, entendeu? Uma pessoa com fragilidade, com sarcopenia, né? A gente talvez precise de um pouco mais. Mas se a gente tem os modelos experimentais mostrando que os animais eles tendem a ter mais longevidade com menos proteína, né? E a gente também tem as evidências epidemiológicas, né? Os estudos populacionais apontando que mais proteína pode aumentar o risco de doenças crônicas. Então, né? A gente não pode ignorar esse fato. E mesmo quando a gente olha para os dados daquelas zonas azuis, né? As Blue Zones são 5 regiões do mundo
que tem indivíduos que concentram indivíduos longevos, né? Você olha, normalmente eles têm uma dieta que é moderada para baixa em proteína, né? Tem um estudo que eu li uma vez, cara, que o meu laboratório trabalhou bastante com... Na verdade, a gente utilizava... A gente partia de uma hipótese que acho que era bastante debatida na literatura, quem trabalhou mais com isso eram meus colegas, de que a metformina induzia um efeito caloric restriction, né? Mimético da restrição calórica. Isso aí. E aí, na época, eu lembro que uma colega de laboratório apresentou num seminário um paper da Science, que eles pegaram uns macacos rezos. É um paper bem famoso. E eles acompanharam por, 20 anos os macacos e um grupo, sempre a cada 2 ou 3 meses, não lembro exatamente, eles observavam quanto nos 2 ou 3 meses anterior o grupo controle comeu e no grupo experimento nos próximos 3 meses eles davam 15%, 10% menos caloria do que o grupo anterior. Então sempre ia balizando e atualizando de forma que o grupo intervenção comesse sempre um pouco menos do que o grupo controle. Mais ou menos isso. Cara, daí eles plotam um gráfico no artigo de morte, os anos do animal, acho que desde 90 até 2010, alguma coisa assim, e risquinhos mostrando o ano que cada animal morreu. E aí o grupo que comeu bastante tinha muita morte e o grupo que comeu menos tinha muito menos morte. E eles botam também um gráfico do animal, de um exemplo de cada grupo, e o grupo que comia ad libitum, ele parecia muito mais velho, pelo, mas o outro grupo parecia, embora a mesma idade, o chimpanzé parecia muito mais, o macacos rezos parecia muito mais jovem. Esse caloric restriction é por conta do animal estar comendo menos proteína ou é o efeito global de menos caloria? É isso. Então, ótima pergunta. Na verdade, tem 2 estudos que eles fizeram nos macacos, né? Em 2 lugares. Um é... Agora me fugiu o nome aqui. Um foi feito pelo Instituto Nacional de Saúde de Envelhecimento e o outro me fugiu o nome aqui, mas fizeram 2. E aí tem umas diferenças nos desenhos de estudos, né? Então não dá para dizer não dá para afirmar que foi por comer menos proteína, enfim. Mas o efeito total, global, o impacto da restrição calórica foi muito bom para a prevenção de doenças nos animais. Retardou a doença. Mas quando olha o impacto da longevidade, no final foi pequeno. Embora tenha os macacos que viveram... Quando você olha, acho que individualmente, você pode ver alguns macacos que tiveram um efeito grande, né? Entendi. Que viveram bastante. Mas o efeito global foi tipo 5%, assim, de longevidade. E no outro, não teve, assim. Então, só teve... O que se sabe é que a restrição calórica preveniu doenças. Inclusive nos macacos. O que já é bastante coisa. Ótimo, porque hoje... É bom pra caramba. Exatamente, porque quando se fala de longevidade, os pesquisadores hoje eles estão, às vezes, mais preocupados em aumentar o tempo de vida saudável do que em necessariamente aumentar o tempo de vida. Exato. Tipo, viver bem até os 70 e morrer com 71. Exato. Rápido. Então... Mais ou menos isso. Né? Do que adoecer com 40 e ficar tomando remédio até os 70. Exatamente, porque hoje tem pessoas que a pessoa vai acumulando doença, né? Então ela desenvolve diabetes com 60 anos, daí daqui a pouco tem um infarto, mas sobrevive, fica com doença cardiovascular, daí daqui a pouco vem um câncer. Então as pessoas acumulam doença até morrer. Isso prejudica muito a qualidade de vida do indivíduo. Então, se você consegue retardar o aparecimento dessas doenças, que é o envelhecimento saudável, é isso, né? Você tem uma pessoa que conseguiu viver bastante tempo com qualidade, né? Então, essa é a preocupação maior. Então, nos macacos, eles não conseguiram ali dizer se... Parece que o impacto maior é da redução global das calorias. Nos estudos em camundongos, eles fizeram manipulações mais controladas, que eles conseguem ver, por exemplo, que se você tiver restrição calórica, mas proteína alta, os animais não vivem mais. Mas se você tiver restrição proteica controlada, né? Restrição proteica significa que você restringe, mas sem deixar o animal desnutrir. Então você baixa até um ponto que você não baixa mais, senão ele morre desnutrido. Você consegue que eles vivam mais, mesmo comendo ad libitum. Isso é legal, entendeu? Interessante. Esse estudo foi um estudo de 2014. Que eles testaram 25 manipulações de dieta. Isso que é legal do camundongo. Nossa, trabalheira que é dado pra fazer esse estudo. Sim, eles fizeram uma modelagem matemática muito foda e eles conseguiram ver isso. Inclusive, os autores comparam com Okinawa, que é uma zona azul.
Eles falam que lá em Okinawa, a proporção de proteína que a população, que os longevos comem, né? Porque hoje em dia a dieta dos mais jovens não é igual a... É, tipo, mais ou menos 9% de caloria de proteína. Mesmo os idosos, né? E eles comem muito carboidrato em Okinawa. Principalmente, os idosos lá comiam muita batata doce. Então, assim, 85% da caloria era carboidrato, 9% proteína e 5% de gordura, assim, muito pouca gordura. A dieta que é uma dieta de Okinawa. Então, assim, eles comparam que é muito parecida com o que se testou nos modelos de camundongo, né? Então, esse dado permite tirar a conclusão em modelos animais que, de fato, é a redução proteica que... Sim, que a restrição proteica é uma das formas de otimizar a longevidade nos animais. Aproveitar... Mas não quer dizer que a restrição calórica também não faça, né? E a lógica da restrição calórica é a mesma que você comentou no início do episódio, que você está demandando menos das vias de síntese do organismo, então o envelhecimento celular, ele... Exatamente. Pra galera entender, 2 indivíduos de 30 anos podem ter idades celulares completamente diferentes, né? Isso, o que a gente chama de idade biológica, né? Isso. A idade, 2 pessoas... Isso tem, né? De fato, todo mundo... Por exemplo, você tem a tua idade cronológica, que é o que tá ali, o tempo que você nasceu, é isso, né? Eu tenho 42, você tem... 31. E essa beleza, a idade de calendário. Mas o que importa no fim das contas? É como tá a tua saúde. Isso, sim. Comparado à média da população. Se a gente pegar a média das pessoas que têm 31 anos, né? Existem pessoas... Você vai ter lá, né, uma distribuição assim. Ou seja, tem indivíduos que aceleraram o envelhecimento. Ou seja, eles têm 31 anos cronológico. Mas, na verdade, a saúde deles é de uma pessoa de 40 ou 35. E tem aqueles que biologicamente são mais jovens. Ou seja... A tua idade biológica muito provavelmente, é mais jovem do que 31, né? Depois eu posso estimar com você. Legal. Tem os métodos que estimam, né? Por exemplo, a minha cronológica é 42. Aí fazendo uma estimativa lá com um método validado, dá 34 a biológica, né? Então é como se... Pô, então e não é difícil, não é difícil. Então o fisiculturismo não estragou tanto, né? Tinha espaço ainda, né, Dudu, pra dar uma acelerada, cara. Então... Parou muito cedo, cara. É que eu também fiz essa medida depois, né? Mas é aquilo. Mas também não é exame que você bate assim, é isso e pronto, né? Porque ele tem suas limitações. Então, tem como você... A tua fisiologia é aquilo, né? Eu falo assim, é fácil ter uma idade biológica mais jovem do que a cronológica. Porque são hábitos simples. Não fumar, não beber muito, né? Fazer atividade física. Então, assim, quando você está concorrendo com a média da população, é fácil. Porque na média a população está avacalhando. Exato. Tá certo? E é isso, você está comparando com a média. Então, o efeito da caloria, da restrição calórica, seria por isso, por você não estar estimulando as células a envelhecer. Seria a mesma lógica. Tem várias vias, né? É importante dizer assim, que quando a gente pensa em... Por isso que assim, não é só a restrição proteica que tem potencial de aumentar a longevidade. No modelo animal, por exemplo, você vê que o jejum, de uma determinada dose de jejum, ela também aumenta a longevidade, né? Então a gente chama isso de restrição alimentar, ou seja, você pode aumentar a longevidade restringindo caloria, restringindo proteína, fazendo manipulações estratégicas com o tempo de jejum. Mesmo normocalórico. Mesmo normocalórico. Isso é interessante. Em modelo animal, eles veem, por exemplo, que mesmo... um jejum de dias alternados em camundongo, mesmo sem restrição calórica, eles vivem mais. Em humano, aquilo, a gente não tem como fazer uma intervenção dessa, né? Tipo, a gente sabe como a dieta pode melhorar a saúde, mas aumentar a longevidade, a gente não tem como fazer um estudo de 70, 80 anos para avaliar uma intervenção, e também você teria dificuldade de ver adesão, né? Adesão, né? Então, por isso que quando a gente pensa em humanos, de benefícios, a gente tem que olhar diferentes tipos de estudos, né? Então, por exemplo, a gente sabe que dietas ricas... Pessoas que comem mais fibras, normalmente têm menos risco de diabetes, de doença cardiovascular, tá certo? Mas são estudos populacionais que dizem isso. Só que quando você olha os estudos de curto prazo, você vê que comer mais fibras reduz colesterol,
LDL, melhora o controle glicêmico. Vai né? montando um mosaico. Né? Aí o modelo animal corrobora. Isso. Com a proteína é algo semelhante, né? A gente não tem um estudo mostrando que os humanos que comem menos proteína, a gente fez essa intervenção e eles viram mais, né? Mas a gente vê lá, em modelo animal, a gente olha lá em Okinawa, eles têm um padrão assim, só que a gente sabe que tem vários fatores que influenciam na longevidade, e a gente vê os estudos populacionais, e a gente está vendo alguns ensaios clínicos que testam baixar a proteína e ver benefícios, redução de gordura, melhora de sensibilidade à insulina, né? Então, por exemplo, por isso que hoje eu prefiro comer menos proteína. Sim. O mosaico de evidências faz sentido, né? A nutrição é assim, né, cara? A nutrição é assim, porque se você pegar um estudo isolado, muitas vezes você pode tirar conclusões precipitadas. É como a galera que fala assim, mas eu fiz a dieta carnívora e a minha saúde melhorou. Por quê? A pessoa perdeu peso, saiu de uma dieta que era rica em ultraprocessado, em fast food. Então ela pode ter uma melhora metabólica mesmo com uma dieta que provavelmente no longo prazo tende a ser deletéria. E provavelmente vai ser deletéria. Entendeu? Então por isso que não dá pra olhar, né? Só pro... eu fiz em mim e isso... Além dessa... Ainda na temática da nutrição, uma outra... que eu vi recentemente num post seu, um outro tema no que diz respeito à longevidade é a crononutrição, né? Isso. O que seria isso e quais são as evidências que a gente tem que seria interessante fazer? A crononutrição é uma ciência até relativamente nova dentro da nutrição, né? A crononutrição, ela olha pro horário da alimentação. Então, normalmente, hoje, as pessoas ainda elas estão muito acostumadas a olhar a nutrição no contexto da quantidade, né? E a gente sabe, né? Obviamente, comer demais tende a ser ruim, promove obesidade, aumenta o risco de doenças. E comer menos tende a trazer benefícios, né? Além da perda de gordura, melhora da sensibilidade à insulina, uma série de melhorias metabólicas. Mas a gente tem o contexto da qualidade, né? Então a gente entende que não é só só quanto você come, mas quais são os tipos de alimentos que você come, né? Então, por exemplo, a gente sabe que uma dieta rica em ultraprocessado tende a ser deletéria, aumenta o risco de obesidade, enfim. E uma dieta tipo mediterrânea, com mais fruta, grão integral, gorduras insaturadas, tende a trazer benefício. Mas nos últimos anos ficou cada vez mais evidente que o horário que se come é importante também, né? E aí sai daquela ideia de que o sono é importante, mas não é só o sono que importa. O nosso corpo, ele também, biologicamente, ele tem um horário que ele lida melhor com os nutrientes. Como nós somos animais diurnos, esse horário é principalmente durante o dia. Então comer à noite vai engordar? Não é assim. É que biologicamente, né, a nossa digestão é mais eficiente durante o dia. A resposta do nosso organismo aos nutrientes é mais eficiente durante o dia, porque a nossa sensibilidade à insulina, por exemplo, também é maior durante o dia e é menor durante a noite. Então, se você pegar mesmo... Porque tem gente que quando fala isso, às vezes o pessoal fala assim, então 500 calorias de dia vai ser mais à noite. Não é isso. 500 calorias de dia, 500 calorias à noite. O problema é que teu corpo lida diferente à noite, né? Então, o mesmo prato de comida, se você dá à noite, a resposta glicêmica vai ser maior, mesmo para uma pessoa saudável. Agora, imagina para um cara que tem resistência à insulina, vai ser pior ainda. Porque o metabolismo dele já está disfuncional. Aí você joga uma carga de caloria, vai ser pior ainda metabolicamente a resposta. E isso a gente já sabe há mais de 30 anos, essa questão da resposta glicêmica, né? Que é pior. Mas a gente tem alguns estudos mais recentes mostrando que o nosso metabolismo armazena caloria como gordura mais fácil durante a noite, né? E uma das coisas importantes também é a influência no apetite. A pessoa que come mais à noite, ela tende a ter mais fome, né? Então, isso pode explicar também por que nos estudos populacionais você observa que os indivíduos que têm o hábito de pular o café da manhã, normalmente eles ganham mais peso e têm mais obesidade. E tem maior risco de outras doenças também. Diabetes, doença cardiovascular e até a mortalidade. Então veja, não quer dizer pulou o café da manhã necessariamente é ruim, mas normalmente quem pulou o café da manhã, o que acontece? Vai comer mais de tarde e mais à noite.
num horário que fisiologicamente é ruim para o nosso metabolismo. Por vários mecanismos, né? Como a ciência para a insulina, o fato de o nosso metabolismo armazenar mais eficientemente e também porque quem come mais à noite tende a ter mais fome. E eu já fui esse cara, né? Que comia muito tarde, que quase não comia nada cedo, enfim. Então eu sei perfeitamente o que é ser um cara desalinhado, né? Com o sono... E normalmente uma coisa puxa a outra, Sim, né? O cara come tarde e o sono é curto. Só que esses estudos mostram que mesmo quando o sono é bom, comer tarde é ruim, entende? Então... E uma coisa legal também é que você, com a manipulação da nutrição, você pode, por exemplo, pega o trabalhador noturno, né? Que é um ótimo exemplo do cara que, tipo, o horário que ele deveria estar dormindo, ele está acordado, ativo, trabalhando. Até que ele ganha um adicional de insalubridade. A gente vai comprar a tua saúde ferrada. Exatamente. Né? E 20% da população tem essa rotina. Então, mesmo esse cara que já é prejudicado, né, pela essa rotina, você consegue atenuar o prejuízo, por exemplo, se ele concentrar mais calorias durante o dia. Interessante. Aí você fala assim, pô, mas e a adesão? Pô, o cara não vai comer à noite. A gente é adaptável, né? O nosso corpo se adapta. Se você tem hábitos ruins, muitas vezes é muito difícil mudar. Mas conforme você vai ajustando, você tende a adaptar isso. O problema é que a gente tem uma pressão do ambiente muito grande, né? Você entende muito bem disso, né? Eu ia até comentar, tem uma outra questão que acho que faz bastante sentido nessa crononutrição, que o relojoeiro mestre, digamos assim, no nosso cérebro está lá no supraquiasmático, Isso. né? Que para a galera entender, basicamente a gente tem um monte de genes, que foram batizados de genes clock, olha que nome criativo, que são os genes relógio que são responsáveis pelo nosso ciclo circadiano. Só que esses genes, eles trabalham, eles deram o prêmio Nobel para um grupo de pesquisadores, basicamente assim, eles sintetizam proteínas, essas proteínas vão se acumulando na célula e conforme elas se acumulam na célula, o acúmulo dela inibe a produção dela mesma, né? Numa alça de feedback negativo. Só que o nosso ciclo circadiano, se você for marcar, ele é de 24 horas e meia. Não é 24 horas. Então ele sempre tende a empurrar para frente. Mas por que a gente... Isso é demonstrado em pesquisas que a galera tranca o pessoal em cavernas e tal, que não tem luz solar, não tem TV, não tem relógio. Eles percebem que com o passar dos dias, os caras começam a acordar e dormir um pouquinho mais para frente e não ficam no ciclo de 24 horas. Começa a ir para frente porque o nosso ciclo circadiano é 24 horas. É perto das 24 horas. É um pouquinho mais, daí vai indo para frente. E o que mantém sempre o relógio funcionando do nosso cérebro? Principalmente a luz natural. Isso. É o principal arrastador, que eles chamam, né? Zeitgeber, do nosso relógio central. Só que os estudos, e aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, têm mostrado que o nosso fígado, o nosso intestino, pâncreas, as células desses lugares também têm esses relógios, quase né? Todas as células do nosso corpo têm relógio. E o que é para o nosso intestino e para o nosso pâncreas e para o nosso fígado a luz natural para o nosso cérebro, pelo que eu sei, é a comida. Isso. Então é interessante que você dê sempre em horários parecidos, né? Exatamente, a mesma coisa. Assim como é interessante que você se expõe à luz mais ou menos no mesmo horário, né? De forma consistente. E a mesma coisa durante o dia, né? Que nem a higiene do sono começa durante o dia, quando você se expõe à luz natural. Olha, esse ambiente aqui não é bom, né? Cara, eu lembro a época que eu atendia, cara. Tinha uma galera que acordava às 7 da manhã e ficava num ambiente parecido com esse até meio-dia. Aí depois via a luz natural. Falava, pro teu cérebro, tu acordou meio-dia. Porque não entrou luz ainda. Não deu pra ligar direito a maquinaria. Exatamente. Né? E assim como isso é importante, porque você vai... É como se você despertasse ali teu organismo. Pros outros tecidos do corpo, o principal sinalizador são os nutrientes, né? Para vários tecidos, fígado, intestino, músculo. E claro, o ideal é que você, como se diz, você tenha um alinhamento entre todos os tecidos. Então, quando você tem o alinhamento da luz natural ali, você acordou, tudo ficou desperto. Mas um dia você come no horário, outro dia você come no outro, isso gera um certo desincronismo, né? Entre os tecidos, entre os órgãos. Então, isso tende a ser prejudicial também, né? É claro que existem formas mais extremas, né? Quando o trabalho noturno, por exemplo, né? Que a pessoa ela vai ficar acordada no momento que ela está dormindo, que ela deveria estar dormindo, e ela também muitas vezes vai estar comendo num horário. Então,
Isso a gente chama de desalinhamento circadiano, porque você está tendo um comportamento num momento que vai contrário ao que tua fisiologia foi programada. Né? Então, a melhor forma de você otimizar a tua saúde e a função dos seus órgãos é justamente quando você, além de se expor à luz naquele horário de forma constante, você ir dormir no mesmo horário sempre, é você também se expor ali à janela de alimentação num horário consistente também. Né? Parece bobagem isso, né? Mas o nosso metabolismo, por mais que a gente possa comer uma pizza à noite e o corpo vai fazer a digestão, tudo, é menos eficiente, né? Metabolicamente, e cronicamente isso tende a ser deletério, né? Isso tende a aumentar o risco de doenças, né? Enfim. Depois que você mudou os seus hábitos, você sentiu o peso? Nossa, cara. Cara, eu tava falando ontem com a minha esposa. A gente, às vezes, pede comida, né? 2 vezes a semana pede comida no iFood. A gente tá pedindo agora, tipo, 5 e pouco da tarde, cara, porque não dá pra dormir, cara. Quando você tem o seu sono ajustado ao ponto de dormir bem, assim, você comeu um pouquinho pra mais à noite, um negócio diferente, já vira uma desgraça teu sono, e tu fica muito sensível às variações do sono. Sim. Tu dorme mal, tu já fica no outro dia, tu fala, meu Deus, porque tu se acostumou a dormir bem. Exatamente. Só que tem gente que dorme mal cronicamente que não sabe o que é dormir bem, né? E o cara fala assim, não, pra mim não faz diferença. Mas tu tá ruim há anos, cara. Você não sabe o que é, você não sabe o que é o Você diferente. sentiu essa... Senti, cara. Claro, né? Tem o viés, quando a gente estuda, tem o nosso viés, né? De tá estudando e fala assim. Mas, como eu vivi uma vida muito zoada, tipo, minha rotina era muito bagunçada, eu não ligava tanto pra isso, né? Tipo assim, às vezes como profissional de saúde fala assim, não, eu sei que isso tá errado e tal. Mas é diferente quando você estuda muito aquele assunto e você fala, opa, não, vou testar isso e aí você vê a mudança. Então eu ia dormir tarde também, né? Quando eu conheci a Dani, minha esposa, eu prejudiquei porque ela ia dormir meia-noite e ia dormir às 4. Nossa Senhora. Aí eu comecei a dormir às 2 e eu fiz ela dormir às 2. E eu também comia tarde, né, cara? Eu ia jantar 11 horas, meia-noite, eu comia, enfim. Então tinha aquelas fases que eu tava fazendo dieta ali pra perder peso, mas depois de um tempo não tava fazendo e tava zoado tudo, né? Então, quando eu comecei eu comecei a fazer isso só em 2024. Foi primeira estratégia para longevidade que eu me preocupei foi baixar a proteína animal da dieta. E depois eu comecei a me preocupar com a crononutrição, mas foi tipo meses depois. Eu quis fazer as coisas gradualmente, sabe? Então eu saí de jantar tarde, assim, 11 horas e comecei a parar 9 horas da noite. Eu fiz aos poucos, então passei a comer numa janela de 12 horas. 9 da manhã às 9 da noite. Só que além de parar de comer às 9 da noite, eu tentei ir puxando as calorias para mais cedo. Então eu parei de fazer aquela refeição muito pesada esse horário, né? Então eu fui. Hoje eu paro de comer 7h30 da noite. Eu também. E assim, tipo, poderia parar antes? Poderia, mas esse é um horário que cabe bem com a janta, você consegue... E facilitou... Uma coisa que eu notei, assim, que me surpreendeu foi a função intestinal. Porque por mais que eu tenha momentos que eu estava comendo saudável, mesmo assim o meu intestino, ele não é ruim, sabe? Mas, né, também não é uma maravilha. E eu percebi uma melhora, assim. Mesmo nos momentos que eu estava, às vezes, comendo não tão saudável, o fato de eu estar respeitando mais os ritmos circadianos fazia que eu tivesse as fezes mais na escala... Aquelas fezes mais bonitas, né? Cagar bonita. Nos horários parecidos. Isso, pelo fato de eu estar... E a gente tem alguns estudos mostrando que a microbiota também tem seu ritmo circadiano. E quando a pessoa tem uma rotina bagunçada, isso bagunça a função intestinal. Então, às vezes, você melhora a qualidade da dieta, mas ainda, às vezes, não é suficiente, né? Para o cara ter uma boa função intestinal. E eu senti uma melhora nisso. Teu sono hoje, como é que tá? Dorme que horas, mais ou menos? Meu sono, eu durmo... Ainda não é dos melhores, né? Mas melhorou bastante, assim. Você tenta dormir às 4 da manhã. Não vou mais. Hoje a gente vai dormir entre 11h30 e meia-noite, né? Então... Eu ainda acordo de noite, mas assim...
Não é a mesma maravilha, mas melhorou, sabe? É algo que eu posso... Eu ainda tenho o costume, às vezes, de ficar em tela. Apesar de eu apagar as luzes, né? Eu apago as luzes, deixo a luz da... Às vezes eu estou usando o tablet para ler e tal. Enfim, essa é uma coisa que eu ainda tenho que melhorar, mas tá indo. Mas melhorou bem, Cara, se você viveu uma semana comigo, cara, eu acho que eu sou o maior case vivo hoje, próximo a vocês, de fazer esses negócios tudo aí que você tá falando. Que massa. Porque, ó, exceto a proteína. Proteína eu como mais. Por conta do esporte e tal. Enfim, eu tô treinando muito. Meu nutricionista é o Lincoln. E aí ele me ajuda nas paradas. Mas tirando a proteína, cara, eu tenho e a gente já vai falar sobre isso, eu tenho Tu tem horário, alguma coisa pra... Não, capaz, vim aqui de boa. Massa. Eu tenho uma profunda preocupação com o estresse, cara. Então, eu tento montar uma rotina mais previsível possível e evitar estresse crônico, que a gente sabe que é um problemão. Depois que eu tive filha, eu dou banho... Eu sempre dormi cedo. Mas depois que tive filho, eu dou banho nela às 6 da tarde, aí a gente coloca ela pra dormir, eu janto umas 7 mais ou menos, e geralmente eu estou dormindo já, peguei no sono já 8h30 da noite. Nossa. Já dormi. E aí eu acordo por volta das 5 e pouquinho, às vezes 4h40, mas assim, eu já dormi 9 horas, sabe? 9 horas e pouco, assim, é bizarro, eu durmo muito todo tempo. dia é consistente? Todo dia, cara. Pra você ter ideia, eu marco essa... E se te chamarem pra jantar, daí você normalmente nega o DP? Não vou. Pior que eu não vou. E, claro, pra você ter ideia, a minha filha vai fazer 11 meses. Desde que ela nasceu, eu não dei 3 banhos nela. Que foram palestras que eu viajei pra dar. Ou seja, todos os outros dias, nesses 11 meses, eu fui dormir esse horário. A gente não sai pra jantar. A galera chama, os amigos já sabem que... Chama pra almoço, né? Porque eu fico muito mal no outro dia, cara. Eu fico cagado. Se eu dormir mal, eu fico mal-humorado. Enfim, é uma questão que eu conquistei esse privilégio, tendo conseguido me organizar na vida e tal. É uma coisa que eu faço muito sentido de valorizar. Mas eu perguntei do sono, cara, porque é uma coisa que, pra mim, pelo menos, é um negócio absurdo, como no outro dia eu fico muito melhor quando eu durmo bem. Geralmente eu durmo muito bem, mas assim, nos raros dias que eu durmo mal, no outro dia eu já não consigo me concentrar tão bem, eu já sinto essa diferença aí. E eu temo que muitas pessoas vivam nesse universo, tipo, vivam aquela rotina do Dudu de dormir 4 da manhã e talvez nunca experimentem o outro jeito, né? Isso é foda, que né? é uma merda, né, cara? Porra. Eu acho que... Por isso que eu brinco quando eu dou aula de crononutrição, né? Que eu vim pregar a palavra da crononutrição. Exatamente. E dos ritmos circadianos, porque... Pô, tu quer avisar todo mundo, cara. Exatamente, porque eu falo assim, cara, alimentação, que nem a minha dieta, ela é boa, de boa qualidade hoje, assim, né? Hoje eu tenho mais facilidade de comer saudável, mas eu gosto de comer umas besteiras, doce, enfim. Mas hoje eu tenho mais facilidade de manter consistente e saudável. Mas por muito tempo eu, né, volta e meia eu cagava na dieta, né? Comia bastante besteira. E eu falo assim, eu posso voltar, pode acontecer de eu piorar a qualidade da minha dieta de novo. Tipo, ter fases que eu como a besteira. Acho mais difícil porque eu tô muito enviesado, né, pela longevidade. Mas se tem uma coisa que eu acho que não tem como, é eu voltar a comer tarde, assim. Tipo assim, porque pra mim isso foi tão foda, assim, a percepção de melhora que eu tenho é tão foda, que não tem como eu voltar a jantar 11 horas da noite. Tipo, não, claro, por ocasiões especiais isso pode acontecer. Mas eu sinto peso também, né? Quando come assim, eu sinto pesado, a digestão é ruim, o sono. Mas eu digo de forma consistente, né? Pra mim não tem como, assim. Eu realmente fui... Pois é, cara. Pô, hoje a galera às vezes... não sei o que, vai ter um evento lá, a gente vai se encontrar às 9h30. Eu falo, meu Deus, 9h30 da noite, cara. 9h30 da noite. Vocês vão se encontrar lá 9h30. Que isso, cara? Vai até que horas? Não tem como. Estresse crônico, cara. Bom, você falou de crononutrição. Acho que dormir bem a gente nem precisa comentar muito. É um grande consenso pra galera aí que... A gente já teve vários episódios sobre sono aqui também. Sono e exercício é duas coisas que não tem E não fumar, né? Não tem... E estresse crônico. Acho que esse é um pouquinho mais nebuloso para grande parte da população aí. O que a gente tem de evidência de estresse crônico e longevidade? Então, o estresse
o estresse crônico, ele acaba sendo um acelerador do envelhecimento, né? Saiu até uma revisão esses dias, eu tava lendo, bem legal, assim, mostrando os potenciais mecanismos como, né, ativação do eixo, né, hipotálamo, hipófise adrenal, cronicamente tende a acelerar o envelhecimento. Então, assim, é algo que eu gerencio isso há bastante tempo, assim, eu tento cuidar, né, da minha saúde mental, assim. Mas é um fator que é difícil, né, cara, pela pressão que a gente vive. Então, assim, quando a gente olha para as Blue Zones, né, você vê uma sinergia ali entre alimentação, atividade física e uma rotina com baixos níveis de estresse. Então, isso é muito claro, né? Essas regiões que concentram indivíduos longevos são regiões em que as pessoas têm muito menos estresse. E isso é algo mais difícil de você gerenciar, né? Porque envolve, enfim, um certo aprendizado, cuidar da vida financeira, cuidar das relações que você tem. Essa é uma área que eu não estudo tanto, né? Mas eu diria que eu tenho bastante prática com isso. Parte prática eu tenho bastante. Então, acho que... Porque mesmo quando eu tive... Acho que você passou por isso com certeza. Mas quando às vezes a gente começa a empreender, ou começa a ganhar dinheiro, muitas vezes a gente acaba indo num ritmo e a gente às vezes perde a mão, né? É muito fácil perder a mão. E eu lembro que eu sempre gostei muito de estudar. Então o tempo que eu tinha para estudar sempre foi importante. Então todas as vezes que eu via que o trabalho podia estar tomando esse tempo, eu tentava segurar no trabalho, né? Eu falava, pô, não preciso ganhar mais, a minha vida tá boa. Mas teve momentos, né, que isso se tornou mais difícil. Então, por exemplo, eu escolhi morar num lugar que eu gosto, né? Que é mais, enfim, o estilo morar na praia, ter uma vida boa. Hoje eu olho para as relações, para as pessoas que eu quero ter próximo dessa forma também. Então, se eu perceber que tem uma pessoa... Já aconteceu, né? Já tive experiências assim. Pessoas próximas que me traziam uma carga de estresse, enfim, volta em relações mais complicadas, me afastava. Então, o estresse ele é um fator muito importante para o envelhecimento. Assim. Se a gente for pegar o impacto disso, né? Por exemplo, é considerado que a solidão, pobreza, pobreza são fatores diferentes, claro. Mas eles têm um impacto semelhante ao tabagismo. Ou seja, pode tirar em torno de 10 anos de vida, em média. Agora imagina que tem gente que soma todos esses fatores. E a pessoa que está estressada vai dormir mal, vai comer mal, fica mais impulsiva. É isso, acaba tendo a sinergia maligna, né? Pô, cara, vira um bolo de problemas ali, né? Vira um bolo de problemas. Aonde que são essas Blue Zones que você comentou? São 5? São 5. E é legal que elas são em diferentes locais do mundo. E não são regiões normalmente ricas, né? São regiões também não são de extrema pobreza, mas são regiões onde as pessoas têm uma vida simples. Okinawa, no Japão, se não me engano, foi a primeira registrada. Okinawa é uma ilha do Japão, né? Já desde a década de 50 ali, é a região que concentrava as mulheres mais longevas do mundo. Hoje, Okinawa mudou bastante. Mas eles ainda chamam de Blue Zone pelo histórico, tudo, enfim, porque ainda tem vários idosos lá que estão saudáveis, passaram dos 100 anos. Então, concentra pessoas longevas. A Sardenha, na Itália, tem a Ilha da Sardenha, mas tem uma região menor ali que concentra os homens mais longevos do mundo, né? E que mais? Eles ali seguem uma dieta meio estilo mediterrâneo. Aí tem Icária, na Grécia, é uma ilha também, 8 mil habitantes em média, também. Essa acho que foi uma das últimas a serem catalogadas. E aí você tem na América, na Costa Rica, tem a Península de Nicoya, né? Aí eles têm uma dieta que lembra um pouco a nossa até, em parte, né? A parte saudável da nossa dieta, feijão, né? Milho, abóbora, frutas, enfim. E nos Estados Unidos... ali uma região de adventistas, né? Que é Loma Linda, na Califórnia. Então Nossa, lugares completamente normalmente nessas regiões as pessoas têm
vivem 10 anos a mais, né, do que nos Estados Unidos, comparando a média, né? A expectativa de vida americana ali é perto da nossa, 78, enfim. Então, nessas regiões as pessoas tendem a ter 10 anos para mais, né? E bem menos carga de doença, né? Isso é importante também, né? E realmente não são regiões necessariamente ricas, né? Isso é o mais legal. Tira o fator. E uma coisa que você olha, né? Claro, entre tem essa questão da rede de relacionamento dessas pessoas, né? São indivíduos que normalmente vivem em comunidades muito unidas, né? Familiares ou amizades. Lá no Japão, na Okinawa, eles têm uma rede que eles chamam de Moai, né? Que é uma rede de apoio desde a infância ali. Com os 4 anos, as crianças, Legal. Os pais colocam para se relacionar com crianças da mesma idade. E até os 100 anos lá, elas ficam unidas, essas crianças. Então, se forma uma rede de apoio muito grande. Né? Seja para qualquer coisa, né? Problemas que tenham, as pessoas se apoiam. Então, isso é uma coisa muito forte. O Relatório Global de Felicidade diz que esse é um dos critérios que mais importa para a felicidade de um país. E aqui no Brasil tem uma pesquisa mostrando que quando você pergunta para milhares de brasileiros, você concorda com a seguinte afirmação? A maioria das pessoas é confiável. Apenas 7% diz que concorda com essa informação. Nós vivemos num país que a gente não confia nos nossos conterrâneos, nos nossos colegas. E de fato, né, cara? Você confia? Você confiaria? Na maioria, não. É foda, né? É foda, né? Essa é uma afirmação muito forte. Né? É foda. Mas essas regiões têm isso e quando você olha, né? Bom, eles normalmente são ativos, né? Não necessariamente estão fazendo... Normalmente não estão fazendo um exercício, academia, enfim. São pessoas que... Por exemplo, na Sardenha... Tem muita ladeira, né? Então lá os caras andam dia a dia, né? Então isso ajuda, né? Obviamente, ali, né? A alimentação deles normalmente a alimentação característica dessas regiões são dietas principalmente à base de plantas, mas não são dietas veganas, né? Só tirando ali os adventistas, que alguns são veganos. Em Okinawa, na Sardenha, eles comem alimentos de origem animal, mas a maior parte são alimentos de origem vegetal. Então, em Okinawa, a dieta tem proteína animal, mas é mais ocasionalmente, assim, né? Os mais tradicionais, né? Obviamente, hoje, se você olhar, obviamente mudou em alguns casos, mas E quando é proteína animal, é mais peixes, né? Em alguns lugares, como a Sardenha, tem queijo, né? Enfim. Então, eles têm uma dieta... que o padrão é principalmente base vegetal. Aí tem diferença, por exemplo, em Okinawa, no Japão, a gordura é baixa. Na Sardenha e na Icária a gordura é mais alta, porque eles comem mais azeite de oliva. Isso mostra que você pode ter vários perfis de dieta saudável, mas eles têm características em comum, né? Então, por exemplo, a proporção de carboidrato e gordura pode mudar bastante. Em alguns casos, a proteína pode ser um pouco mais alta, outros mais baixa. Mas uma coisa é fato, a dieta é a base de plantas, principalmente, né? Tem muitos alimentos de origem vegetal. E esses alimentos de origem vegetal têm muita fibra e tem muitos compostos que a gente chama de fitoquímicos, né? E um bom exemplo de uma substância, de um alimento, né, que tem bastante composto fitoquímico é o café, por exemplo. O café tem muito polifenol, né? E o ácido clorogênico. E, inclusive, nos últimos anos, tem saído muitos estudos mostrando que o café está associado a vários efeitos protetores em várias doenças crônicas. E esse ano saiu um estudo bem legal também, que viu café com cafeína e chá verde estava associado a menos declínio cognitivo. Né? Então, quando a gente olha, a gente vê que alguns lugares, eles também têm vários alimentos, né? Além, enfim, frutas, vegetais, chá... Enfim, esses alimentos, eles têm muitos desses compostos fitoquímicos que exercem várias sinalizações nas nossas células, que trazem esses potenciais benefícios na prevenção de doenças e longevidade. Principalmente quando o cara é a longo prazo, né? Culturalmente, a galera toma chá de forma cultural, Sim. Come assim. Porque acho que um dos grandes desafios, eu lembro quando eu li aquele livro que ficou famoso de longevidade do Peter Attia, né? O Outlive. Ele comentou que um dos grandes desafios para estudar longevidade é que os estudos são curtos.
Né? Mesmo Sim. você pegar um estudo de 22 semanas, é um Mas estudo curto. Esse livro dele não é bom, cara. Não, sim, mas Ele, a parte da nutrição dele... mas eu digo que acho que essa parte você até trouxe no início do episódio. Sim, exatamente. Né? Mesmo o estudo de 22 semanas, que é considerado um estudo grande, longo, né, teoricamente, para ver alguns desfechos, na parte de longevidade é um estudo curto pra caramba, Sim. né, cara? É por isso que a nutrição hoje, quando você olha a ciência da nutrição hoje, ela tá evoluindo, sabe? Tipo, porque os estudos populacionais, eles têm feito várias análises dentro desses estudos, né? Então, várias pessoas fazem exames, hoje eles estão analisando microbiota, e aí eles estão comparando com dados de ensaios clínicos, né? Então, tem uns estudos que alguns estudos que fizeram aqui por volta de 2020 ali, que tem um grupo israelense que eles estavam testando uma dieta rica em chá verde, em uma planta lá que é rica em polifenol também, e nozes, e eles estavam fazendo várias análises de substâncias que são produzidas, né? Níveis sanguíneos, produzidos pela microbiota, e comparando com alguns desfechos, por exemplo, gordura visceral. Então eles comparavam, por exemplo, uma dieta mediterrânea tradicional, vamos supor, você está fazendo uma dieta mediterrânea ali, tem azeite, está comendo, né, pão e tal, você tenta seguir um padrão mediterrâneo. E eu estou fazendo um padrão mediterrâneo, mas eu tenho um plus a mais. Eu estou tomando, por exemplo, mais chá verde, estou consumindo mais uma planta lá que eu estou suplementando, que é rica em polifenol. Aí, quando vão analisar o nosso tecido adiposo visceral, nós temos uma perda de peso parecida, porque a gente fez restrição calórica ali, mas eu perdi muito mais gordura visceral que você, entendeu? Então, mesmo com a mesma perda de peso, a minha dieta, que tinha mais polifenol, trouxe uma perda de gordura visceral e hepática maior. Então, tem uns estudos legais mostrando, por exemplo, que a qualidade da dieta pode importar mais do que a gente imagina. Uhum. E uma coisa que você ia curtir, eles estavam avaliando também o tamanho do hipocampo, né? E eles estavam vendo, por exemplo, que a perda de gordura visceral maior e alguns polifenóis a mais ali que eles estavam medindo estavam relacionados a um melhor declínio do hipocampo e menor ritmo de envelhecimento cerebral. Olha só, que legal. Então, assim... Nossa, tá bem avançados os estudos na área, né? Sim, os caras estão olhando um tiro de sniper, assim, estão olhando... Tem uns trabalhos bem legais, Que legal. Então, por isso que a nutrição hoje, você tem que olhar, assim, né? Tem muita coisa legal saindo, assim. Então... Massa. E a área de envelhecimento é uma área que tá começando a ter mais investimento, né? Uhum. Enfim, isso tá atraindo os caras que têm muita grana também. Sim. Só o próprio dono... O Jeff Bezos, né? Da Amazon. Uhum. Ele investiu lá, não sei se foi só ele ou mais gente, 3 bilhões numa startup lá que os caras trabalham estudando envelhecimento. E aí, tipo assim, contrataram uns pesquisadores de alto nome para trabalhar lá, né? Então existe, né? Tá atraindo muito investimento essa área, né? Porque é o futuro, né? As pessoas estão vivendo mais, mas com mais doença. Então a gente está começando a ver uma população que está acumulando doença. E está vivendo porque tem medicamento, né? Mas o cara está vivendo com uma qualidade de vida péssima, né? Então, e isso vai começar a ficar insustentável para os governos, né? Porque uma população muito doente encarece muito o sistema de saúde. Produz menos, né? Exatamente. Gasta mais. Cara, e aí, beleza, a gente falou aqui então de algumas mudanças, digamos que comportamentais, para a gente conseguir, né, aumentar a probabilidade de viver mais e melhor, como, por exemplo, reduzir proteína, comer nos horários corretos, dormir bem, não fumar, fazer exercício físico, né, aumentar o VO2, que tem bastante correlação, e pílulas, cara. Pílulas para viver mais. Temos alguma coisa aí? Metformina, rapamicina, essas paradas aí que a galera comenta, que a gente vê pipocar. Tem alguma parada que indica para um lado, sei lá, razoável? Isso. Então, o que a gente pode dizer hoje existe algum medicamento que eu tome hoje que uma pessoa saudável
vai viver mais? Não, a gente não tem evidência ainda, né? Então, o mais próximo candidato seria a metformina. Por quê? Bom, que é um medicamento para tratar diabetes. Isso, sabe. A metformina é um medicamento que muita gente conhece como glifage, né? Por quê? Porque a metformina, ela tem uma sinalização de mimético da restrição calórica, que ela ativa lá uma proteína chamada MPK, né? Essa proteína MPK ela é ativada quando você está em restrição calórica e quando você está fazendo exercício também, principalmente exercício aeróbio, durante jejum também. E a MPK, quando você ativa ela, você tem... A célula fica mais eficiente para captar glicose, para oxidar gordura, né? Para usar gordura como fonte de energia. Então, né, claro, a gente consegue fazer restrição calórica, mas normalmente a gente não consegue ficar muito tempo por causa da fome e por causa do ambiente absorgênico. Então, você pode falar assim, ó, a restrição calórica melhora muito a tua saúde. O problema é aderir a isso, né? Então, por isso que quando a gente pensa assim, algumas pessoas, às vezes, quando falam de longevidade, por não se aprofundarem, às vezes elas falam de uma forma assim, não, mas a principal intervenção é a restrição calórica, então... Bom, a gente sabe que de forma consistente, nos modelos animais, a restrição calórica normalmente aumenta a longevidade. Nos macacos não foi grande coisa, mas mesmo assim ela melhorou muito a saúde. Isso é importante. Só que qual que é o desafio da restrição calórica nos humanos? A gente normalmente não aguenta ficar 6 meses em restrição. Algumas pessoas podem aguentar mais tempo. Mas 6 meses, nos animais, para ter um benefício, você vê, eles ficam boa parte da vida deles. O camundongo vive 4 anos, né? Se você deixa ele... 2. Ele vive, normalmente é 2. 2 anos? Normalmente é 2. É mesmo? Pô, mas será que eu trabalhava... é verdade, Pode ser. são 2 meses, Dois são 2 anos. anos. Olha só. É. Onde é que eu tirei 4? Se 4 só se for... mas nem mesmo que aumente a longevidade, aí vai chegar talvez a 3, 2 e Eu pouco. jurava que eram 4. Mas tem razão, é 2. É metade de um doutorado. Que foi os modelos animais que meu orientador trabalhou. Então, assim... Mas então, se tu deixa ele, sei lá, 4 meses ali, você deixou um belo pedaço da vida dele em restrição, né? Se você teria que deixar o humano por 20, 30 anos. Exato. E aí... E sabe que nos anos 90, ali, teve... Que a gente tinha menos conhecimento que a gente tem hoje, né? Sobre envelhecimento e longevidade. Algumas pessoas que estudavam o assunto, profissionais de saúde, começaram a fazer restrição calórica e fundaram a Sociedade da Restrição Calórica. São pessoas que estavam ali muito motivadas a ficar em restrição, ou seja, aguentar a pressão da fome. E quando você analisa... pessoal, já vou falar da metformina, tá? Só para contextualizar aqui, legal. Quando você analisa a saúde dessas pessoas, elas realmente são muito saudáveis, né? A parte cardiovascular, a parte glicêmica, pressão arterial, tudo. Mas qual que é o risco disso também? Essas pessoas têm um IMC muito baixo. Elas podem ter um risco ali de fragilidade e desnutrição. Mas são pessoas esclarecidas. Então, muitas delas tomam multivitamínico, cuidam, né? Mas ainda assim é uma preocupação da restrição calórica crônica, né? A pessoa ficar frágil e perder massa óssea, perder será que muita não vai massa ter uns problemas de muscular. imagem também, cara? Tipo, qualquer coisa engorda, a pessoa não começa a ter uns... Eu acho que o indivíduo que faz a restrição calórica para longevidade, eu acho que não. Não tem essa... Não, eu acho que porque ele... Eu olho assim hoje pra mim, né? A minha mudança comportamental nos últimos anos, ela teve muito um viés de, tipo... A estética é muito secundária. Tipo, eu também. Eu falo assim, hoje eu me preocupo mais com a gordura da barriga por causa da gordura visceral que tá lá também. Mas, né? Então, não vejo isso. Mas existe esse risco. Então... Mas mesmo assim, né? A grande maioria das pessoas não aguenta ficar 6 meses. Talvez hoje com os agonistas de GLP-1, as pessoas conseguem ficar mais tempo em restrição, porque eles inibem o apetite. Agora, então, veja, focar na restrição calórica como intervenção para a longevidade, se a gente entender o desafio, a gente entende que, cara, a gente precisa buscar outras alternativas, porque viver em restrição é muito difícil. Por isso que vem a ideia de restringir proteína, de repente você trabalhar o jejum, né? Inclusive o jejum de preferência alinhado ao ritmo circadiano, ou seja, maior jejum noturno e tal. Claro, então se a gente tiver um medicamento, né, que atue ali estimulando parte dessas vias metabólicas que essas
que a restrição calórica faz, ou o jejum faz, ou a restrição proteica faz, é ótimo. A metformina, ela vai estimular a MPK, que é uma proteína que é ativada na restrição calórica, por exemplo, com o exercício. Só que qual que é o ponto? Bom, a gente não tem um estudo em pessoas saudáveis. A gente sabe de forma indireta, por alguns estudos de pessoas que têm diabetes tipo 2, que, por exemplo, tem alguns estudos que mostraram até que os indivíduos com diabetes tipo 2 tomando metformina, eles tinham até um efeito melhor ali do que as pessoas que não tinham diabetes e não usavam. Mas são dados mais difíceis, né, de comparar, assim, né? E no modelo animal você vê benefício em camundongo ali, você vê melhora de saúde e um efeito de aumentar a expectativa de vida deles. Não é tão grande como a rapamicina. A rapamicina tem um efeito maior. Só que qual que é a vantagem da metformina comparada à rapamicina, por exemplo? Tá? Só para situar vocês, tá, pessoal? A rapamicina é um fármaco que inibe a via mTOR, que é a via de síntese proteica que... Que é aquela que se tu comer toda hora... que atrapalha a autofagia. Então, de um lado, a mTOR estimula a síntese proteica, que pode ser bom para o músculo, mas ela também atrapalha a autofagia, que é um processo importante para a saúde celular. Então, a rapamicina inibe a mTOR, aumenta a autofagia e é o fármaco que tem mais efeito consistente em vários modelos animais de aumentar a longevidade. Inclusive em camundongo idoso, né? Porque normalmente melhorar a sobrevida em animal idoso é mais complicado. Mas a rapamicina mostra isso. Só que a rapamicina em humano é mais agressiva em colateral. Entendeu? Ela pode causar resistência à insulina, causar dislipidemia e pode até prejudicar a função imunológica. Só que a gente não sabe, na verdade, qual a forma de usar em humano ainda. Tipo assim, porque se usar direto dá esses problemas, mas talvez você usando, ciclando, sabe? Talvez você não tenha, você pode conseguir ter uns benefícios, né? Tem estudo até mostrando que ela melhora a eficiência da vacinação em humanos, a rapamicina. Tá? Qual a vantagem da metformina? Por mais que ela seja menos potente, ela tem quase pouco colateral em humano. Ultra segura, né? Tomada por um monte de gente. Exatamente. Muito barato também. É um fármaco mais seguro, só que o estudo para fazer ela, ele custa $50 milhões. Já está desenhado o estudo. Só que quem que vai pagar isso? Da metformina. Já tem o estudo, sei lá, faz mais de 10 anos que esse estudo está desenhado já. Precisa de 3 mil pessoas, indivíduos idosos de 65 a 80 anos, tem que ser 3 mil indivíduos, pessoas sem doenças crônicas, entendeu? Então tem um estudo desenhado, a dose acho que é 1.500 miligramas, só que, por isso que já se sabe que a metformina não parece interessante em jovens, tá? A galera às vezes me pergunta, o estudo já foi desenhado pro cara que tem 60 e poucos anos, né? Pro novo. Pro cara jovem pode até atrapalhar. Tem os estudos mostrando que ela acaba interferindo em vias do exercício, né? Então existe o estudo, mas com $50 milhões não tem gente interessada para fazer, porque não tem patente. Então por que... exato. E assim, não sei se... teria talvez adesão, mas teria que ter um efeito... Bom, então, grande, né? o que o pesquisador... Digo, a adesão do público comprar depois. Não tem sentido, não tem motivação econômica. Exato, não tem a motivação econômica, porque é um fármaco, qual é o interesse? Tem pouco colateral, é barato. E aí que tá o problema. Quem é que vai pagar? Então, assim, acredita-se que talvez ela não aumente a expectativa de vida. Mas ela pode, por exemplo, retardar o aparecimento de doença. Porque os estudos que têm indivíduos com diabetes já indicam algo assim. Redução de risco de câncer, redução do risco de doença cardiovascular. Então a gente já tem indícios de que ela plausivelmente pode ser benéfica no cara saudável que não tem doença ainda. Mas esse estudo custa 50 milhões e o que está acontecendo assim, na área de... O que eu estou vendo assim, no último ano? Que está se desenhando na área de longevidade. Quem que está ganhando o protagonismo? As canetas. As agonistas de GLP-1. E eles estão mostrando impacto muito foda em pessoas com obesidade, diabetes tipo 2, né? Reduzindo mortalidade por doença cardiovascular, doença renal, trazendo outros efeitos que vão além da perda de peso. Então, né? Os rolês de vício, né? Parece que tem efeito. Então, já está se discutindo em alguns congressos de que, na verdade...
eles podem ser estudados para longevidade, né? Talvez, então, eu acredito que eles vão ganhar o protagonismo aí da metformina. Mas é plausível, né? Sim, sim. Come menos, né? Emagrece, melhora um monte de coisa. Porque já tem um efeito do cara de inibir o apetite e o cara ter restrição calórica. Mas a gente está vendo estudos que são independentes da perda de peso, né? Isso que é interessante. O próprio efeito anti-inflamatório deles, eles diminuem a inflamação crônica. Então, eles também, né? Existe um interesse grande da indústria. Então, é plausível, né? Hoje já tem pessoas sem obesidade utilizando, né? Isso é discutível aí. Mas provavelmente eles podem ganhar o protagonismo e talvez eles comecem a ser estudados, né? Porque existe um interesse por trás. E eu acredito que eles têm um efeito para a longevidade. O ano passado saiu um estudo em modelo animal que eles usaram um agonista de GLP-1, a esinatida, que é mais antigo. E eles usaram uma dose nos camundongos baixa para não causar perda de peso. E aí eles fizeram análises ali do metabolismo dos animais, né? Para ver várias vias metabólicas que são sinalizadas. E eles viram um efeito anti-envelhecimento, né? Sistêmico. Principalmente no hipotálamo. Isso é interessante. Então, parece que o fármaco tem um mecanismo anti-envelhecimento mesmo. E esse efeito pode até ser independente da perda de peso, né? Ou seja, então, além de gerar restrição calórica, eles podem trazer benefícios que tenham efeito anti-envelhecimento, né? A gente já tem alguns estudos apontando nessa direção. Eu acho que é bem plausível que eles vão ganhar o protagonismo até por causa da questão financeira, né? Existe... Aí vai ter Só que aquilo, só pra galera entender, para ter um efeito pró-longevidade, não adianta ter um efeito de reduzir a mortalidade no cara que está com obesidade e diabetes. Eu quero saber se eu e o Wesley, que nós somos saudáveis, se a gente teria esse benefício de, por exemplo, retardar o aparecimento de doenças, enfim, em pessoas saudáveis, né? E aí você tem que ter... Essa seria a ideia. Então, hoje a gente não tem um fármaco que fala assim, esse fármaco foi aprovado como ação anti-envelhecimento. Não tem, mas a gente tem candidatos, isso é fato. Legal. Realmente essas canetas vieram para mexer bastante, né, no mercado, né? Nos estudos. Cara, obrigado, velho, pela sua presença. Como é que o pessoal encontra suas redes, os seus livros, palestras, cursos? Olha, o jeito mais fácil de me encontrar é no Instagram, que é a rede que eu posto ali. No YouTube eu não consigo ter paciência ainda pra... Nunca fez YouTube? Eu já fiz, cara, mas eu não consigo lidar com duas redes, né? Aí eu tô no Instagram ali, do Aluche. Eu escrevo bastante, né? O que eu mais... Acho que na nutrição eu sou o cara que mais escrevo. Tenho muitos livros digitais, e-books. Tenho livro físico, né? Vai sair meu livro de longevidade agora. Um livro 400 páginas, bem completo. Massa. Você vai curtir. Ficou muito bom. É bem melhor que os outros. Deixa eu ver. E lá tem tudo, né? Quem quiser fazer pós-graduação, quem é nutricionista, quer fazer pós-graduação comigo, também tem minhas pós lá, tem a minha plataforma de aulas e cursos, a Nutriflix, que é junto com o Felipe Almeida, que veio aqui já. E é isso. Cara, como é que você senta como é que você escreve assim? Você tira todo dia um pedacinho ou vai um dia num porradão todo? Ou você lê um monte de artigo? Como é que é a tua rotina de estudo? Cara, minha rotina, ela não é muito planejada porque é assim, eu gosto muito de estudar, então eu sempre fui louco por estudar, assim, tipo, de aprender, né? Então, assim, eu tô lendo o dia inteiro pingado, assim, lendo alguma coisa. Às vezes próximo antes de dormir, às vezes acordar. Então, é uma coisa que eu tento organizar, mas pra mim é muito natural e é o que eu mais gosto de fazer, né? Eu acho que a tua maior organização são os livros, né? Tipo, em termos de organizar o conhecimento. Exato. Você sistematiza tudo. Exatamente. Eu gosto de escrever e eu sempre falo assim, hoje eu sempre... Enfim, eu gosto... Por exemplo, esse livro... Eu comecei a escrever tem tempo. Eu escrevia materiais pro meu grupo lá de estudos. E aí depois eu falei, uma hora eu vou lançar um livro, um e-book. E aí eu já ia escrevendo os conteúdos, obviamente também pensando ali no interesse da galera, né? Eu falei, como que eu vou cativar
as pessoas falando desse assunto, né? Porque tem muitos assuntos, às vezes, que a gente gosta, a gente quer transmitir, mas às vezes você fala assim, pá, mas isso aqui não vai ter o impacto, às vezes, que eu gostaria, né? Então, sei lá, deixa eu guardar isso aqui e, de repente, postar em outro momento. E às vezes é aquilo, né? Tô afim de escrever isso aqui, vou escrever e vou postar. Então, Mas tem um momento que você para no dia e fala assim, agora eu vou sentar para escrever o livro. Agora, como eu terminei, esse ano eu terminei de escrever o e-book de crononutrição e eu terminei meu livro ano passado. E eu tava na fase de edição. Aí, ao mesmo tempo que eu tô satisfeito, daí eu fico meio desorganizado por um tempo, assim. Porque ao mesmo tempo que eu falo assim, o livro tá pra sair e tal... Aí eu vou pensando nos projetos, às vezes vou amarrando, sabe? Tipo, tô com um projeto aqui, aí ele fica parado, aí eu penso em outro, daí sabe quando você fica... Daí uma hora destrava alguma coisa. Eu tô naquela fase que as coisas estão um pouco travadas. Entendi. Então, por exemplo, eu tô com 3 e-books pensando na cabeça e tô pensando em fazer um livro mais... de longevidade pra ter nas livrarias, assim. Legal. Tipo, porque... Mais público leigo. Porque o meu livro, um leigo vai entender, assim, tá ligado? Tô lendo uns de longevidade, assim, que eu vejo até mais difícil, às vezes, a linguagem que o meu. Mas eu escrevi esse livro muito pensando num profissional também, sabe? É um livro grande, tem muito conteúdo, assim. Então eu tô a fim de escrever algo pra ter nas livrarias e fale mais além da nutrição. Porque esse ele tem um foco mais na nutrição. Eu falo algumas coisas ali sobre tabagismo, sobre álcool, mas o foco é muito nutrição. Então eu quero escrever um mais amplo. Pro leigo, acho que tem que ser mais aberto, né? Pra pegar mais as coisas do dia a dia dele, estresse, essas paradas. Exato, já montei um assim, né? E, cara, vou te falar, eu acho que seria muito sucesso aqui no Brasil, viu? Acho que ia vender pra caramba, que não tem. O único que tem é o Outlive lá do Peter Attia. Vendeu bastante, eu acho que ia vender bastante. Sucesso. Tem o do Eric Topol, um médico também. Livro, cara, assim, ó, muito foda. Mas é menos conhecido, Super Agers. O cara é um cara que manja muito. E tá em português. E ele na parte de nutrição, ele manda muito bem. Tipo, o Attia é tipo assim, parece que ele não se aprofundou na nutrição e acabou extrapolando umas coisas. E tem português? O Topol é muito rigoroso, assim. Tem português? Tem. Eric Topol. É um médico bem renomado. Twitter, ele é bem foda. Eu achei por acaso. E tem o do Walter Longo, que é o pesquisador que me inspirou bastante a estudar longevidade. E ele criou a dieta quimio-jejum, que é uma estratégia muito legal também. Só que o Walter Longo, assim, o livro dele é muito direcionado para nutrição e tem o viés ali muito da pesquisa dele. Mas é um livro bom. E tem o David Sinclair. É um cara que é um cientista também que é bem hypado, assim, lá nos Estados Unidos. E é de longevidade. Só que o Sinclair é tipo assim, sabe aquele cara que ele é realmente muito talentoso, faz uma pesquisa foda, mas ele fala umas coisas problemáticas, né? Enfim, pesquisadores também falam, né? Às vezes algumas coisas então, acho complicadas. Que dos melhores você acha o Super Ages. Só que eu acho a leitura de ter umas partes difíceis, assim. É um livro pra leigo, mas é um leigo inteligente. E ele trata de aberto, não é nutrição. Aberto. Ele é aberto. Ele fala... Inclusive, ele vai tratando das doenças, linkando com o envelhecimento. Pô, legal. Então eu gostei disso. Vai gostar, cara. Muito legal. Massa. Porra, eu achei... Sabe quando você fala assim, esse cara estudou pra falar cada coisa? Tipo assim, ele é da área de cardiologia e de A. Ele manja muito de A também. Mas quando ele fala das outras coisas, ele fala muito bem embasado, assim. E eu achei muito foda. Massa. Então, beleza. Basicamente, a tua rede é o Instagram. Isso aí. Acompanha lá. E deixa seu like aqui no podcast pra galera entender que isso aqui foi bom e o YouTube recomendar também para outras pessoas. É isso? Então, valeu. Obrigado, Azinho. Valeu, galera. Até mais. Valeu, gente. Um abraço.